Um ônibus inteiro, cheio de passageiros, todos transformados em zumbis naquela noite. Eu sou Regi Rod, a testemunha. Vou contar para você. Era uma noite escura no Rio de Janeiro. A cidade que nunca dorme estava mergulhada em sombras e a lua mal conseguia penetrar na espessa névoa que pairava sobre as ruas desertas. Um ônibus urbano, a linha 3704, aparentemente comum, deslizava pelas ruas vazias, seus faróis iluminando apenas trechos isolados da estrada. O motorista concentrava-se na solidão da pista enquanto a madrugada avançava. Na última fila do ônibus, um homem misterioso estava sentado. A sua pele estava pálida, seus olhos estavam vazios e denunciavam algo obscuro. Ele parecia estar aguardando algo e sua respiração era irregular, como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Os outros passageiros, sonolentos e alheios ao perigo iminente, mantinham-se entretidos com seus próprios pensamentos. Na verdade, ninguém suspeitava que aquela viagem noturna se tornaria um pesadelo aterrorizante. De repente, o homem da última fila levantou-se abruptamente. Seus olhos, agora brilhando em um tom vermelho, intenso, esquisito. Um arrepio percorreu a espinha dos demais passageiros, que se voltaram para encará-lo. Antes que pudessem reagir, o homem se lançou sobre o passageiro mais próximo, mordendo-o violentamente. Assustador. Gritos de terror ecoaram pelo ônibus, enquanto o caos se instalava rapidamente. O passageiro mordido começou a se contorcer. Seus olhos também adquiriram o mesmo brilho vermelho daquele que mordeu. Algo que ninguém ali naquele ônibus tinha visto, tinha presenciado antes, a não ser nos filmes. Em questão de minutos, ele se levantou, aquele que foi mordido, agora transformado em um zumbi faminto por carne humana. O pânico se espalhou como fogo e os passageiros, desesperados para escapar da ameaça, aquela ameaça que se materializava diante deles, corriam desordenadamente pelo ônibus que estava em movimento. Alguns caíam. As luzes tremulavam, criando sombras grotescas que dançavam pelos corredores apertados. O motorista, assustado também com o comportamento dos passageiros, perplexo com a súbita transformação do último passageiro e do outro que havia sido atacado. De repente, ele perdeu o controle do veículo, fazendo-o colidir contra um poste violentamente. Foi forte a batida. O impacto foi tão violento que derrubou todos os passageiros, que estavam desequilibrados, e aumentou aquele caos dentro do ônibus, quase que por milagre de uma força superior. O motorista conseguiu recolocar o veículo em movimento, mesmo todo danificado. Parecia mesmo um milagre, mas não era, porque o destino levaria aquele veículo ainda para um lugar mais estranho. Aos poucos, cada pessoa mordida se tornava um novo zumbi, contribuindo para aquela coisa esquisita que se formava dentro do ônibus. Os poucos que ainda não haviam sido mordidos agora estavam encurralados
tentando desesperadamente encontrar uma saída. Os gritos de agonia batiam nas paredes do veículo e saíam por algumas janelas que estavam abertas, porque alguns passageiros tentavam em vão, com o veículo em movimento, pular na estrada. Aqueles gritos, aquele barulho que vinha do lado externo também, o barulho da noite, o vento que vinha de fora, misturava com os sons dos gemidos dos mortos-vivos. Um horror. Enquanto tudo aquilo se desdobrava, detalhes arrepiantes surgiam e podiam ser observados. Os passageiros, inicialmente perdidos em seus próprios mundos, vestiam uma variada gama de roupas. Roupas bonitas que agora se destacavam macabramente na luz intermitente do ônibus. Uma mulher elegantemente vestida com um vestido vermelho estava entre os primeiros atacados. Seus olhos, outrora brilhantes e maquiados, agora se tornavam esbranquiçados. Muito estranho, diferente dos outros que ficavam vermelhos. Ela exibia uma expressão de pura agonia. Seus dentes caíam enquanto a boca permanecia aberta, emitindo alguns gemidos inumanos. Muito esquisito. Ao lado dela, um homem de terno e gravata teve seu colarinho manchado de sangue, contrastando com a sofisticação daquilo que ele vestia minutos antes. Seus olhos, agora avermelhados como brasas ardentes, denunciavam a transformação rápida e brutal pela qual ele havia passado depois de ser mordido. Um horror. Os passageiros restantes, cada um com suas vestimentas únicas, afinal de contas as pessoas se arrumam antes de saírem de casa, viam suas roupas se tornarem testemunhas silenciosas daquele horror que acontecia. Um jovem vestindo uma camiseta rasgada e jeans surrados que estavam na moda tornou-se presa fácil para os zumbis recém-transformados. Seus olhos, uma vez inocentes, adquiriram um brilho vermelho profundo, os dele um vermelho mais escuro. Sua boca escancarada, com lábios descorados, emitia sons guturais enquanto ele se lançava vorazmente sobre os outros passageiros. Haviam poucos que não tinham sido atacados ainda. Em contraste entre as roupas desleixadas e a ferocidade zumbificada, criava uma imagem surreal. O ônibus, agora uma cena de desespero, estava repleto de gritos estridentes e gemidos angustiantes. Era algo ensurdecedor e muito assustador. A mistura de sangue, todas as roupas ensanguentadas, expressões distorcidas, corpos retorcidos, um cheiro esquisito, estranho. Dentro do ônibus antes era perfume, agora aquele cheiro. Tudo transformou o interior do veículo em um pesadelo apocalíptico. As vestimentas dos passageiros, uma vez tão comuns, tornaram-se uma macabra paleta de cores que contava a história da rápida desintegração da humanidade naquela noite infernal. E no meio do tumulto de sangue, o motorista aterrorizado, claro, com tudo aquilo que se desdobrava atrás de si, acelerava o veículo que já estava comprometido pela batida. E seu uniforme desbotado era um contraste marcante com a palidez
que tomava conta do seu rosto. Seus olhos, outrora concentrados na estrada, tornaram-se esbranquiçados enquanto ele, lentamente, se voltava para encarar os passageiros, todos zumbis. Ele estava assustado. E não foi páreo para todos os outros que já estavam transformados. Ele também foi atacado, vítima de uma senhora zumbi que estava no assento especial. Agora era um dos infectados. Ele agarrou o volante com mais força ainda, suas mãos enrijecidas e transformadas, tremendo de maneira cadavérica. Acelerou o ônibus mais ainda, em alta velocidade, o mais acelerado possível que ele pôde, dentro daquelas condições precárias do veículo. Ele conduziu a máquina em direção ao desconhecido. Sua risada distorcida saía pelas janelas abertas. Uma risada horripilante. Os poucos passageiros não infectados, sim, haviam 2 ainda, já sufocados pelo medo, observavam impotentes enquanto o veículo se tornava um projétil desgovernado como uma bala pelas ruas vazias da cidade do Rio de Janeiro. O ônibus parece ter adquirido uma vontade própria, guiado pela força sobrenatural do motorista zumbi. A viagem alucinante culminou de repente quando o veículo, em alta velocidade, parou bruscamente, estranhamente, diante do portão do cemitério. O som estridente dos pneus arrastando-se contra o asfalto fez um barulho muito esquisito, enquanto os passageiros, agora sim, todos transformados, olhavam fixamente para o sombrio portal. Em um cenário esquisito, estranho e muito assustador, o portão do cemitério rangeu lentamente para se abrir. Aquele som esquisito, aquele barulho se destacou naquele silêncio da noite, daquele lugar estranho. O ônibus, agora silencioso, a não ser pelos gemidos dos zumbis, permaneceu parada na entrada daquele local onde repousavam os mortos. As luzes da cidade distante lançavam um estranho clarão fantasmagórico sobre o cenário, revelando uma cena que misturava o real e o sobrenatural. O destino final do ônibus, ali, diante do cemitério, sugeria uma conexão macabra entre os vivos e os mortos. Na verdade, todos mortos. Enquanto o silêncio da noite envolvia a narrativa para um desfecho perturbador, o pesadelo continuava mesmo além da realidade percebida. E do lado de fora, a cidade continuava adormecida, alheia ao pesadelo que se desenrolou dentro daquele ônibus, transformado em uma mórbida cápsula de terror. O Rio de Janeiro, normalmente agitado e colorido, agora era palco de uma noite que marcaria a memória da cidade para sempre. Eu vi. Eu sou a testemunha